Além de uma ferramenta estatística, o R é também uma poderosa ferramenta de produção de gráficos, de visualização de dados. Tanto através de funções nativas, que já vêm pré-instaladas quando você instala o R, quanto através de pacotes adicionais. Então, existem centenas de pacotes adicionais que você pode instalar e utilizar para produção de gráficos e visualização de dados. Nesse capítulo, então, a gente vai ver alguns exemplos, tanto usando funções nativas já pré-instaladas, quanto com a adição de outros pacotes. Antes da gente iniciar, vamos dar uma olhada aqui nesse conjunto de dados. Orange, ele traz algumas amostras de laranjeiras, trazendo a idade e a circunferência dessas laranjeiras. Esse conjunto de dados já nativo do R, já está pré-instalado, você não precisa instalar ele. A função mais comum para se visualizar dados é a função plot. É uma função genérica, eu posso usar ela tanto para plotar gráficos de dispersão, que é o que a gente vai ver agora, como diversos outros tipos de gráfico. Então vejam aqui, com um comando bem simples, simplesmente chamei a função plot, passando a idade e a circunferência, e eu consigo ver aqui a relação entre a circunferência no eixo Y e a idade no eixo X. Cada ponto nesse gráfico é uma observação. A gente pode ver aqui que a descrição nos eixos X e Y ficou muito intuitiva. Ele colocou o nome da tabela, o cifrão, o nome da coluna. Então a gente vai ver agora no nosso próximo exemplo como eu posso personalizar a descrição, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Eu vou reaproveitar aqui o comando e vou colocar aqui. Então, os argumentos que eu uso para personalizar a descrição do eixo X é xlab, xlab e o lab ylab. Então basta eu inserir aqui a descrição que eu achar que deve ter em cada eixo. E eu vou teclar Enter. E aqui agora eu tenho o mesmo gráfico, a mesma plotagem, porém vocês podem perceber aqui que o eixo X e o eixo Y está personalizado. Vamos ir além. Então também eu vou querer agora colocar um título nesse gráfico e eu vou querer personalizar as cores dos pontos. Então vamos lá. Eu vou aproveitar o comando e vou colocar aqui mais dois parâmetros. O primeiro é call, que eu vou colocar um texto aqui dizendo a cor que eu quero dar para os pontos do gráfico de dispersão, e o outro argumento é o argumento main, que vai me dar um título. Eu vou colocar o título de laranjeiras. Então veja, meu gráfico ficou indo um pouquinho melhor. Agora eu tenho os pontos aqui do gráfico de dispersão em azul e eu tenho um título para o meu gráfico. E se eu quiser mudar esse ponto, se eu quiser botar um outro objeto ou um outro tipo de caractere ou sinal ao invés desse ponto? Bom, para isso eu posso usar o argumento, o parâmetro pch na linha de comando. Então vamos ver aqui como que funciona. O pch recebe um valor inteiro. No meu exemplo aqui eu vou usar o valor 20. Então vejo, agora eu tenho os pontos de dispersão, no gráfico de dispersão, estão preenchidos. Então a gente viu no nosso exemplo que a gente usou o valor 20 para o parâmetro pch, mas que outros valores eu posso utilizar? Bom, então aqui tem uma tabela dos valores que podem ser utilizados nesse parâmetro, valores de 1 a 25, e para cada valor, que tipo de símbolo ele vai colocar lá ao invés do círculo padrão. Um problema que eu posso ter em um gráfico de dispersão é que se eu tiver observações com valores muito próximos, ou ainda se eu tiver
observações com valores iguais, essas observações elas vão se sobrepor, porque são apenas pontos. Então, a gente pode observar aqui na árvore 1 e na árvore 15 que os valores são exatamente iguais. E o ponto ele vai se sobrepor no gráfico de dispersão. Isso pode causar alguma distorção na minha visualização dos meus dados. Porém, o R ele traz uma função, um parâmetro, para que isso possa ser remediado. Isso é feito através da função DITER, que ela vai pegar o valor e vai fazer uma pequena alteração nele, de forma que não haja mais sobreposição. A vantagem é óbvia, eu vou conseguir visualizar mesmo os dados que estejam sobrepostos, porém a desvantagem é que eu vou perder um pouco da precisão dos dados. É uma troca, é um trade-off, no caso específico desse gráfico de dispersão. Vamos ver então como que a gente aplica o DITER, a função DITER no nosso gráfico. Então eu vou reaproveitar aqui o código que eu já digitei e uma das dimensões eu vou chamar aqui a função DITER. Então vejam agora que eu tenho um gráfico onde cada ponto sofreu uma pequena distorção para que não haja sobreposição. Vou mostrar agora uma imagem comparando as duas plotagens, com a distorção e sem a distorção. Então aqui lado a lado você pode comparar os mesmos dados, o mesmo gráfico, o mesmo tipo de plotagem, na esquerda usando DITER e na direita não. Então reparem ali onde os dados estão mais aglomerados, que na imagem à esquerda a função ela faz com que esses dados, essas informações não sejam sobrepostas. Como eu tinha dito, o plot é uma função genérica, que pode gerar diversos tipos de gráfico. Por padrão, o gráfico gerado é o gráfico de dispersão. Através do parâmetro type, eu posso mudar o tipo de gráfico que eu quero gerar. Então, vamos verificar aqui, aproveitando a mesma digitação, eu vou colocar type, o argumento B. Então vejo que aqui eu já tenho um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de pontos e linhas. Se, por exemplo, você usar a função plot numa série temporal, o R automaticamente vai gerar um gráfico com visualização por uma série temporal. Então vejo que aqui a gente usou plot no conjunto de dados iPassengers, que é uma série temporal que já nos é conhecida, a gente já utilizou em outros exemplos, e ele gerou um gráfico aqui automaticamente de série temporal. E para terminar aqui nosso estudo da função plot, a gente vai mostrar um recurso interessante, se eu quiser comparar diversos valores de um mesmo conjunto de dados, eu também posso usar a função plot para me mostrar uma matriz desses gráficos. Então eu vou usar aqui o conjunto de dados TOF, vou pegar todas as linhas e as colunas de 1 a 3. Então veja aqui o resultado. O R pegou e gerou uma matriz comparando as colunas de 1 a 3 do conjunto de dados TOF. Então é outro recurso bastante interessante e bem simples de ser utilizado com a função plot do R. O boxplot, ou diagrama de caixa, é um tipo de gráfico bastante utilizado para mostrar a distribuição de um conjunto de dados. Então aqui tem um resumo de como que ele funciona. Ele tem o limite superior e o inferior. Abaixo ou acima desse limite superior e inferior pode conter ainda outliers, né? Valores que estejam fora, valores distorcidos. Depois a caixa é formada pelo quartil superior, o quartil inferior e no meio do gráfico a divisão do gráfico
representa a mediana. Produzir um box plot é bem fácil, bem simples. Então, aqui eu vou usar o conjunto de dados íris, as colunas 1 a 4, e já vou aqui colocar um título, o parâmetro main, então veja que eu posso simultaneamente produzir um boxplot com vários conjuntos de dados simultaneamente no mesmo gráfico. Então aqui eu tenho 4 conjuntos de dados. Estou mostrando o comprimento, a largura desse conjunto de dados íris. Então a gente pode verificar os elementos aqui, limite superior, inferior, a mediana, e aqui esses pontos que aparecem nesse conjunto de dados, nessa observação, são outliers superiores e inferiores. Todos os outros argumentos e parâmetros que nós estudamos, definir um título para o eixo X, para o eixo Y, alterar cor, etc., que foram estudados lá com o diagrama de dispersão, também podem ser utilizados normalmente aqui no boxplot. Vamos estudar então agora o gráfico de setores, que é popularmente conhecido como gráfico de pizza. Porém, antes da gente começar a construir nosso gráfico de pizza, eu vou preparar um conjunto de dados usando a função subset para ter dados mais claros, para que a gente possa trabalhar com eles com o gráfico de pizza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um subconjunto da tabela e os arrests, onde a população urbana seja maior que 80. Senão, o nosso gráfico de pizza ia ficar com muitos setores, ia ficar bastante poluído. Vamos ver aqui o resultado. Então, eu tenho um conjunto aí de 8 estados, onde a população urbana é maior que 80. Agora, com essa informação, a gente pode construir nosso gráfico de setores, nosso gráfico de pizza. A função para construir o gráfico de pizza é bem simples. Eu vou usar a função py, vou usar meus dados e eu quero mostrar a taxa de assassinatos em cada setor do gráfico. Então, aí está o nosso gráfico gerado. Ele trouxe aí os 8 estados. Para cada estado ele trouxe um setor. Só que, como a gente está percebendo, esse gráfico não nos diz nada. Eu não sei qual estado representa cada setor dessa pizza. Vamos ver como que a gente pode melhorar isso. Uma maneira de colocar o nome dos setores é usar a função row-names. Vocês lembram que a função row-names ela retorna o nome das linhas. Então, é nos nomes das linhas que eu tenho o estado a qual se refere a taxa de assassinato. Também eu posso aproveitar o uso da função row-names e colocar junto o valor da coluna murder ao lado do nome do estado. Então, vamos ver como a gente pode fazer isso. Eu vou criar uma variável para armazenar essas informações, que eu vou chamá-la de setores. Vou usar a função paste, que nós já conhecemos, que ela concatena textos. Eu vou pegar row-names de dados, ele vai formar um vetor com o nome dos estados, e vou pegar dos dados a coluna 1. Vamos ver o resultado. Então veja, eu tenho um vetor que me traz o estado e o índice de assassinato. Agora basta eu criar um outro gráfico de setor adicionando essa informação. Vou chamar a função py, os dados são o mesmo, dados murder, que é os dados que eu vou usar para formar o gráfico de setor, e o segundo parâmetro vai ser o meu vetor de setores com o nome do estado e a taxa de assassinato. Vou aproveitar aqui e colocar um título no meu
gráfico. Taxa de assassinatos por estado. E aí eu tenho o resultado. Agora sim eu tenho um gráfico de setor bem mais intuitivo que traz uma informação mais legível, mais entendível para o usuário. Vamos agora então ver um gráfico de barras, como gerar um gráfico de barras no R. Vamos trabalhar com o mesmo conjunto de dados que foi criado, a variável dados. A função para se criar um gráfico de barras no R é a função barplot. Então vamos criar com o nosso conjunto de dados, a coluna border. Então veja que de forma bem simples a gente consegue criar aí um gráfico de barras. Agora vamos aperfeiçoar esse gráfico adicionando mais alguns elementos. Vamos dar nome aos elementos. A gente pode usar a função rowName de dados, definir um título. Vamos chamar de assassinatos por estado. Uma descrição para o eixo X, estados, e uma descrição para o eixo Y, assassinatos por 100.000 habitantes. Então veja que a gente criou aí um gráfico de barras, agora de uma forma bem mais concisa, com informações mais claras e mais descritivas. Um probleminha que eu posso ter com esse gráfico é que se eu reduzir o tamanho dele, o número dos estados aqui vão se sobrepor e vão desaparecer. Uma solução simples para isso é usar a função less com valor igual a 2. Esse parâmetro setado como 2 vai colocar os rótulos verticalmente. Então a gente tem aí uma nova versão dessa visão, dos dados dessa visão, com os rótulos na vertical. Eu posso também aqui, para melhorar ainda mais meu gráfico, omitir a descrição do eixo X, para não haver sobreposição. Então é só fazer a remoção dos parâmetros. Então agora eu tenho o gráfico com os rótulos na horizontal através do parâmetro less. A gente termina aqui então nosso capítulo sobre gráficos. Porém, no capítulo que a gente trata de outros pacotes, a gente vai ver um pouco mais do pacote de Dplot, que é um pacote instalado à parte, que tem um grande potencial aí com relação à geração de dados.